Você vai ter um novo aprofundamento nos anos 60, com a Escola de Frankfurt. E nesta etapa da Escola de Frankfurt, a verdadeira natureza do processo revolucionário finalmente se revela. O processo revolucionário, o único efeito real que ele tem, tá certo, é aumentar formidavelmente o poder da elite que comanda o processo. Se você pega as iniciativas políticas que desde o tempo, sei lá, de Júlio César, Átila Uno, etc., e compara com o que essas elites, com o poder que essas elites começaram a ter no século XIX, dá a impressão que você mudou de planeta. Né? Porque no século XIX você vê, por um lado, você vê o movimento comunista, que é um movimento que se alastra para o mundo inteiro, e por outro lado você vê a iniciativa do Cecil Rhodes, que é o cara que cria lá uma sociedade secreta para impor a dominação da raça anglo-saxônica sobre o mundo inteiro. Bom, até o momento quem ganhou a briga foi o Cecil Rhodes, evidentemente. E nos anos 60, quando aparece a Escola de Frankfurt, qual é a atividade real da Escola de Frankfurt? Consiste em transmutar o processo revolucionário, né, no processo de consolidação da autoridade da elite capitalista. Por isso que eles destroem, pela crítica corrosiva, a noção da revolução proletária. Noção que os fascistas já haviam esculhambado no começo do século. Os fascistas diziam o seguinte: o proletariado não pode ser o agente fundamental da revolução, porque não existe proletariado internacional, porra, só existe proletariado nacional. O proletário não é um bicho móvel que pode estar mudando de país toda hora. O proletário está arraigado na sociedade onde nasceu. Ele, coitado, não tem dinheiro para sair dali. E se ele vai para outro país, ele vai morrer de fome, ele vai virar lumpen proletário. Né? Então, diziam os fascistas, com toda a razão, a classe proletária não pode ser o agente fundamental da revolução. Quem tem de ser o agente da revolução? A nação. Então, não é proletários contra burgueses, é nações proletárias contra nações burguesas. Quem subscreveu essa ideia 100%? Stalin. O movimento terceiro-mundista criado por Stalin é assim: esqueça esse negócio, não brigue com a burguesia, porque nós temos que juntar proletariado e burguesia da nação pobre contra proletariado e burguesia da nação rica. Quem subscreveu esse programa 100%? O Partido Comunista Brasileiro, o partido do Luiz Carlos Prestes. Se você pega lá o programa, sei lá, do governo João Goulart, o que era isso? Era isso. Quer dizer, o Brasil inteiro é uma nação revolucionária contra a nação reacionária. E aqui dentro nós não brigamos com os burgueses. Nós somos amigos, está aqui o dono da Poneta, está aqui o dono da... não sei o que, tudo amiguinho dos comunistas, porra. Né? Então, esta simbiose dos comunistas com os capitalistas não foi invenção do Partido Comunista Brasileiro, foi invenção de Stalin, que a copiou do que? Ele leu os livros dos fascistas e falou: não é que esse desgraçado tem razão? Né? E adotou, e funcionou, se você quer saber. Mas depois, quando chega nos anos 60, você tem a nova transmutação. Né? O proletariado, nós não conseguimos mais arrebanhar o proletariado para fazer a revolução. Por quê? O proletariado está enriquecendo dentro do capitalismo, ele não está empobrecendo, como previa Karl Marx. O nível de vida do proletariado melhorou 1000% no capitalismo. Né? Então não podemos mais contar com o proletário, porque ele não quer revolução nenhuma. Mas deve ter pessoas que estão criando a revolução. Quem? Quem está insatisfeito. Então nós temos que esquecer aquela insatisfação econômica do proletariado e buscar qualquer insatisfação que possa servir de pólvora para a nova explosão. Então você tem, sei lá, você tem os negros, você tem os gays, você tem as mulheres insatisfeitas, tem mais isso, mais um monte de insatisfações subjetivas que constituem o programa do que hoje eles são os direitos humanos, a política de inclusão, etc, etc, etc. Só que acontece o seguinte: quando que você juntar todas essas insatisfações pode produzir um regime socialista? Nunca. Essa variedade de insatisfações só pode ser explorada por meio capitalista.
Isso quer dizer o seguinte: a escola de Frankfurt acabou com a Revolução Proletária, matou a Revolução Proletária, né? E criou as insatisfações, que fomentam o quê? Fomentam cada vez mais o capitalismo. Para você atender todas essas reivindicações ao mesmo tempo, todas essas insatisfações, você precisa de uma economia capitalista pujante. E é por isso que esses movimentos fazem um sucesso nos países mais ricos. Vai ver se tem movimento gay na Zâmbia, na Serra Leoa. Não tem, porra. Tem movimento feminista na Zâmbia, na Serra Leoa? Também não tem. Por quê? O gay precisa ser um pequeno burguês, ou um grande burguês. E a mulher feminista também tem que ser burguesa, tem que ter. É uma mulher chique, você está entendendo? Por que você vê hoje as grandes fortunas, todo aquele pessoal do grupo Bilderberg, né, financiando os movimentos comunistas no mundo inteiro? Por que eles fazem isso? O comunista antigo, que está ainda antenado na fase anterior da Revolução, ele pode repetir a frase do Lenin, tentar explicar isso tudo com aquela frase, né? A burguesia nos vende a corda com que nós vamos enforcá-las. Então são os comunistas que são espertalhão, estão enganando os burgueses, etc, etc. Só que essa é uma explicação que serve para a fase anterior, agora não serve mais. Por quê? Os capitalistas estão sendo enfraquecidos por esse processo revolucionário. Ao contrário, né? Essas mega fortunas crescem ilimitadamente e fazem o que quiser no mundo, né? Incluindo as mega fortunas chinesas, gente. Agora está tudo misturado. Isso quer dizer que entre a análise que eu apresentei no debate com o Duguin e a situação atual, houve alguma modificação. Houve, primeiro, a penetração da China na elite dita ocidental. Quer dizer, já não são mais bem aqueles três blocos. Os três blocos ainda existem, mas funcionam de uma maneira um pouco mais complicada hoje. Eu não vou explicar isso hoje, outro dia eu explico. Mas isso é para vocês entenderem o seguinte: por que o Stalin, quando viu a proposta da Escola de Frankfurt, que foi apresentada pelo Lukács nos anos 20, Stalin não quis saber daquilo. E ele percebeu, né, que o negócio, por exemplo, do sex lib ia dar muito errado. Diz: você não vai poder construir uma economia socialista, uma potência socialista na base do sex lib, meu Deus do céu. Você precisa de uma sociedade hierarquizada, onde todo mundo te obedeça. Você precisa de uma bela ditadura moralista pra caramba. Então, bom, eu conheci os líderes do antigo Partido Comunista, todos eram pater familias, era o pai siciliano severo que não deixa a filha namorar. Eu vi isso, pô. Ainda tinha isso quando eu era jovem, né? Você pegava aqueles diretores do Partido Comunista, era tudo uns velhos moralistas, não deixava as filhas nem namorar. Eu conheci um que chefiava ali a parte da Zona Norte, e quando algum moleque se metia com as filhas dele, ele falava: você não entra mais aqui no setor. O setor era a Zona Norte de São Paulo. E o cara não entrava mesmo. Se entrasse, podia morrer. Então, sabe qual era a grande reserva moral do Partido Comunista em São Paulo? A força pública, que até a polícia militar. O que tinha de oficial comunista ali não era brincadeira. Então, mas isso era assim, o velho partido, né? Claro que esse pessoal, no qual ainda existem alguns tipos, né? Aldo Rebelo é um cara dessa época, ele ainda entende as coisas mais ou menos nessa base. Nesses partidinhos PSOL, etc., ainda tem uns velhinhos que pensam assim. Major Olímpio, esses caras. Então, o fato é o seguinte: a Escola de Frankfurt matou a Revolução Proletária e criou milhares de revoluções burguesas, que só podem fomentar o capitalismo, né? E é o que eles estão fazendo hoje. Isso quer dizer, não é o comunista que está enganando o burguês, tirando o dinheiro do burguês para depois matar o burguês. Não! É o burguês que está enganando o comunista, fazendo trabalhar para ele, porra! Precisa ser cego para não perceber uma coisa dessa, né?